Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje nós vamos falar sobre concepção estrutural, que eu sei que é uma dúvida muito frequente para muitos engenheiros. Nessa aula eu vou falar especificamente sobre vigas, mas na próxima aula a gente vai falar sobre o lançamento de pilares, tudo bem? Algo muito importante de se dizer é que essa aula foi retirada do livro A Concepção Estrutural e Arquitetura, que é um livro que você consegue comprar pela internet, tudo bem? Então vamos. Primeiramente, o que é o lançamento de estrutura? O lançamento de estrutura é o procedimento que você vai fazer para alocar lajes, vigas e pilares, mas você vai fazer isso de forma a criar uma estrutura capaz de suportar as cargas de projeto, mas também buscando uma solução que se adapte bem a esse projeto e que não prejudique esteticamente, tudo bem? E aí, é importante dizer que o que a gente vai mostrar nesse vídeo não são regras definitivas e precisas. Por quê? Isso aqui são algumas dicas e critérios que vão te ajudar a fazer um melhor projeto. Então elas não são regras definitivas, mas são dicas que com certeza vão te ajudar quando um cliente te enviar um projeto arquitetônico, você tem uma facilidade maior a definir a melhor posição para as vigas e da espessura e largura das lajes, tudo bem? Então vamos. O lançamento, quando você pega um projeto arquitetônico, quando o seu cliente te mandar um projeto arquitetônico e você for começar o lançamento da estrutura, obviamente que você poderia começar esse lançamento sobre qualquer um dos níveis de pavimento. No entanto, uma dica muito importante é que você comece o lançamento pelo pavimento intermediário. Por quê? Porque dessa forma você vai chegar mais rapidamente a uma solução mais adequada. Muitas pessoas acham que pela garagem, seu pavimento mais crítico, por conta das vagas da garagem e pelo acomodamento e pela dificuldade em você conseguir deixar um espaço entre os pilares de forma que você consiga manobrar o carro, muitos engenheiros tem a ideia de que o melhor pavimento para que você comece o lançamento estrutural é a garagem. No entanto, isso é uma informação equivocada. Porque quando você começa o lançamento pelo pavimento intermediário, por exemplo, do térreo, fica muito mais fácil de você acomodar as posições dos pilares de forma com que você consiga fazer o lançamento com o menor número de interrupções. Então, uma dica para você que está começando, que vai te ajudar muito, é sempre começar pelo pavimento intermediário. É claro que isso não é uma regra absoluta, mas com certeza, se você tentar segui-la, você vai ver que vai facilitar bastante seu projeto. Agora, depois dessa dica inicial, eu vou mostrar alguns outros critérios muito interessantes a serem utilizados no momento do lançamento da sua estrutura. Primeiramente, vamos falar nesse vídeo do lançamento das vigas. E quais são os critérios? O primeiro critério que a gente vai fazer é o seguinte: quando você vai fazer a definição dos tamanhos das lajes, dos panos da laje, é muito interessante que você faça isso de forma que essas lajes fiquem com os tamanhos mais próximos possíveis. Isso por quê? Isso porque não é conveniente você ter panos de laje, ou seja, áreas de laje muito grandes junto a lajes muito pequenas. Ou seja, é inconveniente você ter lajes com vãos muito diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma laje e você percebe que esta laje da esquerda possui um comprimento muito maior do que a laje da direita. E isso, no momento do cálculo estrutural e execução, vão gerar diversos problemas na sua obra. Por quê? O primeiro problema que vai acontecer é o seguinte: quando você tem lajes com vãos muito diferentes, o que vai acontecer? A laje que tem um vão maior, ela vai necessitar, quando você fizer o dimensionamento, de uma altura maior. Você vai precisar de um pano de laje maior, uma espessura maior. Já aquela laje que vai ter
Já aquela laje que tem uma largura, uma área menor, você vai precisar de uma espessura de laje menor, tudo bem? Então, como elas vão ter necessidade de espessuras muito diferentes, e não é interessante, sobre o ponto de vista construtivo, você executar lajes uma ao lado da outra com espessuras diferentes, o que vai acontecer vai ser que você vai utilizar para todas as lajes a mesma espessura. Dessa forma, para aquela laje que necessitaria de uma espessura menor, você vai estar desperdiçando concreto. Vamos imaginar o seguinte: você tem aqui duas lajes, uma ao lado da outra, tudo bem? Essa laje aqui, por ter um vão maior, você precisaria de uma espessura maior de concreto. Como você fez o dimensionamento e achou uma espessura X para ela. Quando você fez o dimensionamento dessa laje que tem um vão menor, você encontrou uma espessura menor para ela, tudo bem? No entanto, no momento de executar essas lajes, para facilitar a execução, nós não fazemos isso de definir espessuras diferentes para o momento da concretagem. Você vai concretar todas elas com a mesma espessura, que vai ser a espessura da laje maior, da laje mais espessa. Então, todo esse concreto aqui que você vai estar utilizando nessa laje menor vai estar sendo desperdiçado. Você vai estar desperdiçando concreto por conta dessa grande diferença de espessuras necessárias. E como você utilizou a mesma espessura para todas as lajes, você vai estar desperdiçando concreto nessa laje menor, tudo bem? O que não é interessante. Outro ponto, o segundo ponto que torna essa solução inadequada é o seguinte: quando você tem lajes com vãos muito diferentes, elas podem provocar um comportamento inadequado na estrutura. Como assim? É o seguinte: vamos imaginar aqui essa imagem. Nessa imagem você tem duas lajes, a laje 1 e a laje 2, e você percebe claramente que a diferença entre os vãos delas são bem significativos. E aí o que vai acontecer quando ela estiver trabalhando? Olha aqui o que está acontecendo. Essa laje aqui, que tem um vão maior, a laje que está tendo um vão maior, devido ao carregamento que está agindo sobre ela está tendo a tendência de levantar essa laje menor. Então, o que está acontecendo? Como se pode observar nessa figura, quando ela é carregada, essa laje de menor vão, que é essa aqui, ela vai, por influência da laje de maior vão, ser submetida apenas a momentos negativos, como vocês podem ver claramente aqui nessa imagem. Então, aqui ela vai estar submetida apenas à tração aqui na sua parte superior. Então, o que vai acontecer é que essa viga aqui, ela não está se comportando como apoio, já que o esforço nela está vindo de baixo para cima, tudo bem? Então, olha, você tem um carregamento aqui, a sobrecarga comum sobre a laje. Devido a essa sobrecarga comum, aqui você vai ter um abaulamento dessa laje, que é a laje de maior vão. Como essa laje pequenininha aqui, ela vai ter uma tendência a ser levantada. Portanto, ela vai estar submetida apenas a momentos negativos sobre ela. Então, essa viga aqui, ela não vai estar trabalhando como apoio, que é o objetivo de uma viga geralmente. Ela vai estar trabalhando apenas a tração. É como se ela fosse um tirante aqui nesse momento, o que não é interessante. Então, qual seria a solução para esse problema? Então, essa aqui seria uma solução inadequada, e a solução para isso seria simplesmente eliminar aquela viga. Olha como que ficou melhor. Você ainda está tendo um processo de abaulamento aqui, que está levantando essa laje. No entanto, agora você não está tendo mais a viga, que estava funcionando apenas como um tirante aqui nesse ponto, que não é interessante. Então, você, fazendo essa laje ficar em balanço, você conseguiu obter uma economia, porque você não está gastando mais com essa viga aqui. E além disso, a sua solução ficou melhor, já que essa viga que antes estava apenas trabalhando como tirante não está mais aqui. Então, nesse caso, com a eliminação dessa viga, é muito mais interessante. Por quê? Vai fazer com que a laje menor esteja em balanço em relação à maior. E do ponto de vista construtivo, além disso, vai facilitar a execução das formas. Então, vamos para a próxima dica, dica número 2. É o seguinte: o que vocês podem ver aqui nessa estrutura? Você tem uma parede de alvenaria
que está sobre uma viga. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, devido ao deslocamento dessa viga, surgiram trincas aqui nas laterais. Então, a nota 2 está falando exatamente sobre isso. É que, sempre que possível, a viga deve ser colocada sobre uma alvenaria. Ou seja, o ideal seria que embaixo dessa viga aqui, para evitar esse deslocamento excessivo, embaixo dessa alvenaria, dessa parede de alvenaria, houvesse uma viga aqui nessa posição. Principalmente quando essa parede estiver no meio de vãos, tudo bem? Como a viga é mais rígida que a laje, devido à sua maior espessura, ela sofre menos deformações quando solicitada pela carga de alvenaria, evitando essas trincas indesejáveis. Então, o que aconteceria? Vamos imaginar que você tem aqui um vão muito grande, e aí no meio dela você construiu uma parede. O que vai acontecer? Essa laje, ela não tem uma rigidez muito grande, até porque ela não tem uma espessura tão grande assim. E aí, quando você colocar essa carga linear sobre ela, provocada por essa parede, ela vai ter um grande abaulamento. Devido a esse grande abaulamento, vai surgir aqui nas extremidades trincas, mais ou menos nessa conformação que a gente pode ver aqui. Então, se você colocasse embaixo dessa parede uma viga, o que aconteceria é que você aumentaria a rigidez do sistema, você teria um deslocamento menor, e, consequentemente, essas trincas que surgiram aqui nas extremidades, elas não apareceriam. Ok? É claro que a gente vai ver em algumas situações em que você pode construir essa parede sem colocar viga na sua parte inferior. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, essa aqui é a regra, mas daqui a pouco nós veremos algumas exceções a essa regra que a gente acabou de ver. Agora vamos imaginar que você tem uma situação que é impossível atender aquele critério anterior, ou seja, você tem situações em que realmente não é recomendado que embaixo dessa parede você tenha uma viga. Nós vamos ver daqui a pouco quando é que isso acontece. Então, o que é o ideal? O ideal é o seguinte, o ideal é que nessas situações em que você vai ter paredes que não estarão apoiadas, que sob elas não haverá vigas, é interessante que você construa toda a sua estrutura e espere que elas tenham a sua deformação inicial. Por quê? Quando você constrói uma laje ou qualquer peça estrutural, ela vai ter, logo depois dessa construção, deformações que a gente chama de deformações iniciais. E tendo já essas deformações iniciais, quando você construir a parede em cima da laje, ela já vai ter deformado, o que vai fazer com que diminua a probabilidade de ocorrer essas trincas aqui nas laterais. Tudo bem? Agora vamos para o próximo vídeo, para o próximo slide. Agora nós vamos para a nota número 3. A nota número 3 é o seguinte. Vamos imaginar uma situação em que você não vai precisar de colocar a viga embaixo da alvenaria, que é o que eu falei que seria a exceção àquela regra que a gente já acabou de ver. É o seguinte, pode-se prescindir da viga quando a alvenaria estiver alocada a menos de L sobre quarto do vão. Nessa posição, as lajes são mais rígidas e os efeitos das deformações sobre a alvenaria podem ser desprezados. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui você tem uma laje, e no meio dessa laje você vai construir, e aqui no meio dessa laje você vai construir uma parede de alvenaria. Vamos imaginar que aqui no meio, nessa posição, você tem uma parede de alvenaria. Tudo bem? O que você vai saber para saber se vai ser necessário ou não você seguir aquela nota número 2 que a gente acabou de ver, que é sobre o posicionamento da viga sobre a alvenaria. É o seguinte, se você tiver uma laje de comprimento L, as paredes que estejam a uma distância menor que L dividido por 4, você não precisa colocar a viga embaixo dela. Por quê? Se acontecer de você colocar uma viga embaixo dela, nessa situação, que você tem uma viga de L e aqui tem um comprimento L menor que 4, vai acontecer aquilo que a gente viu lá no slide anterior.
que é isso aqui, que vai ser o levantamento da sua viga. Tudo bem? Então, você, por exemplo, você tem aqui um vão L. Você tem aqui um vão L. E aí, você tem aqui, e você vai e coloca uma viga numa distância, fazendo criar uma laje que vai ter uma distância entre vãos com L, uma distância L menor ou igual a L sobre 4. Então, vamos imaginar que essa distância aqui seja menor que L sobre 4. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso aqui. Então, nessa situação, o ideal é, caso essa viga aqui seja imprescindível, seria tirar essa viga, como a gente já viu. Ou então, o ideal seria você nem ter colocado essa viga aqui. Tudo bem? Porque nessa situação ela é dispensável. Porque nessa posição aqui, a deformação da laje ela é muito pequena. O que faz com que se torne-se dispensável a colocação dessa viga. Então, vamos colocar em números. Você tem uma laje de 4 metros. E aqui, você vai ter uma região, por exemplo, aqui uma divisão de um corredor de 80 centímetros. 80 centímetros. Então, o que acontece? 80 centímetros é menor que L sobre 4. Por quê? 4 metros dividido por 4 dá 1 metro. 80 centímetros, que é o tamanho do seu corredor, por exemplo, ele é menor do que esse 1 metro. Então, nessa região aqui da parede, que, por exemplo, poderia estar dividindo seu corredor, não é necessário você colocar uma viga embaixo dela. Tudo bem? Então, seria isso. Então, essa seria uma exceção àquela regra que eu disse sobre sempre colocar vigas sobre paredes. Agora, nós vamos ver a nota 4. A nota 4 é o seguinte. A nota 4 é, sempre que possível, as vigas devem ser colocadas sobre a alvenaria. Por que você faz isso? Você vai fazer isso para evitar que a laje se apoie sobre alvenarias, introduzindo dessa forma esforços que não são previstos no cálculo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está construindo aqui a sua casa e em cima dessa casa você vai bater uma laje, ok? Então, qual que é o procedimento adequado? Você tem duas opções. A primeira opção seria você construir embaixo, no encontro dessa alvenaria com essa laje, vigas. No entanto, caso seja uma situação em que não seja necessário vigas, porque você tem esforços muito pequenos, ou que seria um investimento desnecessário, o ideal seria que você fizesse pelo menos uma cinta embaixo dessa parede, dessa laje. Tudo bem? O que não pode é você colocar essa carga distribuída diretamente sob sua alvenaria. Ou diretamente sob sua alvenaria. Isso não seria interessante. Então, é interessante ou você utilizar a opção 1, que seria você colocar vigas embaixo dessa laje, ou a opção 2, que seria você criar uma cinta de amarração embaixo dessa laje. A gente utiliza essa cinta, no geral, quando você está fazendo um edifício, uma estrutura bem pequenininha, em que não seja necessário viga naquela situação. E por que aquilo não pode? Por que é desaconselhado você fazer essa estrutura diretamente sobre a sua viga? É o seguinte. E por que isso é desaconselhado? É o seguinte, quando você constrói uma laje e embaixo dessa laje você coloca uma alvenaria, o que acontece? A tendência natural dessa laje é ela deformar, tudo bem? No entanto, ela não vai conseguir deformar, a tendência dela seria deformar igual você tem aqui essa linha em vermelho tracejada. No entanto, por ter uma alvenaria embaixo dessa laje, ela não vai conseguir deformar do jeito que que ocorreria sem essa parede. Então, essa parede vai estar acontecendo aqui um apoio, impedindo a deformação natural dessa laje. Então, o que vai surgir aqui nesse ponto, nessa alvenaria? Vai surgir tensões para as quais essa parede não foi projetada, porque uma parede de alvenaria, ela não
ela não é adequada para resistir a esses esforços de compressão que vão surgir aqui por conta dessa tensão, dessa tendência dessa laje a deformar. Tudo bem? E o que vai acontecer com essa parede então? Ela vai trincar. Então, quando você constrói paredes diretamente sobre lajes, essa parede, com o tempo, vão acontecer trincas nela por conta desse esforço que vai surgir devido a essa tendência natural dessa laje deformar. Então, o que é o ideal? O ideal, que não é essa situação, seria você colocar sobre essa laje, principalmente quando você tem uma situação igual essa, você está no meio do vão, colocar sobre essa laje uma viga. Por quê? Colocando sobre essa laje uma viga ou uma cinta, primeiramente que você já vai armar essa laje aqui considerando o esforço dessa viga. Quando você fizer o dimensionamento dessa laje, ao fazer o dimensionamento, você já vai saber que aqui você vai ter um momento negativo. Aqui você vai ter uma situação mais ou menos assim. E você vai ter colocado, primeiramente, nessa laje, ferro para resistir a esse momento negativo que vai surgir nesse apoio, devido a essa carga concentrada. E além disso, como aqui você vai ter uma viga ou uma cinta e ela não vai estar apoiada diretamente sobre a parede, você não vai ser necessário, não vão surgir aqui nessa parede trincas, entendeu? Então a sua estrutura vai ficar muito melhor. Lembrando, obviamente, que se essa parede estivesse mais ou menos aqui, a menos de 1/4 do vão, não seria necessário colocar essa viga. Mas, mesmo assim, eu aconselharia colocar pelo menos uma cinta, para evitar esse contato direto. Mas a viga não seria necessário, ok? Então, usando a viga sobre a alvenaria, além de definir, ainda na fase de projeto, a armadura da laje, você vai estar evitando trincas nessa parede. Mas, no entanto, caso se torne possível o uso da viga sobre a alvenaria, é sempre recomendado que a mesma seja executada depois da laje ter sofrido todas as deformações. Então, essa aqui é a situação ideal, ok? Então, vamos para a nota 5. A nota 5 é o seguinte: sempre que o uso de uma viga interferir esteticamente no pavimento inferior, e quando possível, pode-se inverter a viga. Isso é colocar a laje na face inferior da viga. Nesse caso, deve-se prever esforços na mesa inferior usando nervuras verticais. Então, vamos imaginar essa situação. Você tem um prédio, uma estrutura em que não é interessante você deixar essa viga aparente. Uma solução é você colocar a sua laje aqui na parte inferior. Obviamente que você fazer esse tipo de solução é uma solução bem cara e só deve ser utilizada em situações em que esteticamente isso aí seja realmente recomendado. Pois, caso contrário, o ideal é você colocar a laje aqui em cima, sobre a mesa da sua viga metálica, já que essa solução é bem mais cara do que a solução convencional. Quando você coloca isso, o que ia acontecer aqui nessa mesa inferior? A tendência dessa mesa inferior seria ela sofrer uma flambagem local, ela entortar aqui localmente. E aí o que a gente faz? Você pode enrijecer a sua laje, a sua alma e a sua mesa, colocando esses travamentos aqui, soldando aqui na alma da sua viga esses travamentos, esses enrijecedores. Lembrando que essa região aqui da sua viga a gente chama de mesa, essa região aqui a gente chama de alma e essa aqui é a mesa inferior. Então, ficaria mais ou menos assim. Você vai colocar essa nervura, que vai aumentar a rigidez da sua mesa e alma, aqui no perfil. E a sua laje vai ficar aqui na parte inferior. Outras formas de você fazer isso é, em vez de você colocar aqueles enrijecedores aqui ao longo de toda a alma, você colocar um enrijecedor aqui apenas na parte inferior. Obviamente que para você saber qual a melhor solução a adotar, você teria que fazer um dimensionamento para saber qual a melhor solução para aquela situação. E, finalmente, a última nota seria quando você, por questões estéticas também, você quiser colocar uma laje a meia altura. Nessa situação, uma forma de você fazer isso seria você colocar cantoneiras aqui, apoiando a laje na alma da sua viga.
Como já disse anteriormente, essa solução, tanto essa solução quanto a anterior, você só vai utilizar em situações muito específicas, onde você tem projetos arquitetônicos que exigem esse tipo de solução, porque essa solução é uma solução cara, já que você vai ter que utilizar uma viga mais pesada para você fazer uma solução como essa, tudo bem? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima aula a gente vai falar sobre pilares. Então, se vocês tenham gostado desse vídeo, espere o próximo, que no próximo eu vou falar quais são os melhores locais para você colocar os pilares em estrutura. Então tá, muito obrigada e até a próxima!